É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Para encontrar um bom parceiro ou parceira, o melhor mesmo é começar usando a razão. Nesse sentido, os sites e aplicativos de relacionamento podem ser um caminho interessante. Os brasileiros estão entre os que mais usam o mundo virtual para se relacionar. Nos orgulhamos disso e, paradoxalmente, quando se fala em sites e aplicativos de relacionamento amoroso, não estou falando de sites eróticos, logicamente. A maioria ainda reage de forma extremamente preconceituosa. Encontrar parceiros pela via tecnológica é visto como vergonhoso e indício de incompetência para os encontros que deveriam acontecer na vida real. A explicação para essa rejeição específica deriva, creio eu, da visão que a maioria tem do amor. Acham que o amor, para ser verdadeiro, tem que acontecer por acaso, como se fosse uma mágica, fruto da flechada do Cupido. Até hoje, as pessoas o veem como uma emoção que tem que ser livre de qualquer fundamento lógico e consideram humilhante a interferência da razão. Ela rebaixa a qualidade do encontro, que passa a ser considerado como um evento de segunda categoria. O problema dos encontros que começam na rua, nos bares, baladas ou por indicação de amigos é que muitas vezes o encantamento se dá em função de traços um tanto superficiais e que não tem nada a ver com o caráter ou com a essência do outro. Isso sem falar que muitas vezes o encontro ocorre de madrugada, regado a enormes doses de álcool. Está chegando aí a Rádio Variantes, que é uma rádio digital, obviamente web, que vai levar emoções para o mundo inteiro. Uma programação extremamente diversificada, com musicais para todos os gostos, com notícias, reportagens, esporte, enfim, tudo que uma emissora moderna de primeiro mundo pode levar até vocês. Em breve você já poderá baixar o seu aplicativo da Rádio Variantes, que também estará em todas as plataformas digitais, estará no próprio site da rádio, estará no Facebook, o meu particularmente, e também o Facebook da própria Rádio Variantes. Então aguardem que será uma grande surpresa para Pelotas, porque nós estamos na era digital e a gente começa a dar um passinho a mais dentro da informação, dentro daquilo que as pessoas precisam, devem, a sociedade deve ouvir, saber de atualidade, tanto da nossa cidade, como da nossa região, como do nosso estado e como do mundo inteiro. Então, fica aí o convite para todos vocês. Dr. Renato Varoto, como é que anda o amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem, acompanhando o andar das mudanças nesse país, que eram previstas, são necessárias e se espera que não sejam superficiais, que realmente o Brasil mude muito para poder fazer do Estado brasileiro o elemento sólido para que nós possamos desenvolver a nação brasileira. Nós precisamos dar um basta a esse caos em que nós estamos e, principalmente, a fortíssima desigualdade social
que facilita esse discurso do nós contra eles. Há, dizia Ortega y Gasset, há o eu e o tu. E se nós nos juntarmos, nós nos formamos o nós. Agora, o nós contra eles, eu espero que acabe. Parece que sim. Vamos aguardar. Vou levar até vocês, com a presença sempre brilhante e prazerosa do Dr. Renato Varoto, algumas considerações de um jornalista, de um homem público, de um homem que é professor de direito, enfim. Vamos levar até vocês o que ele pensa do que aconteceu nas eleições do Rio Grande do Sul, obviamente com a eleição do pelotense, que foi nosso prefeito brilhantemente, e também com a eleição do Bolsonaro. Vamos começar com o Brasil. Bolsonaro, um mito ou uma estratégia? Em primeiro lugar, que eu não gosto dessa palavra mito, né? Ele assumiu um pouco assim essa figura do mito, que na verdade não foi criada por ele, mas colou o povo, como eu dizia há pouco, desesperançado, o povo carente, o povo rebentado, dividido, estraçalhado. Ele precisa criar mitos. Daí vem a mitologia, que são aqueles capazes de, com poderes, superpoderes, resolver os problemas que os homens não conseguem. Então, o Bolsonaro fez, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu já toquei nesse assunto aqui em outro programa, ele pegou o discurso de 2013 das ruas, não aderiu ao discurso, mas tirou dele os pontos para serem trabalhados num discurso fortemente radical, como era radical o movimento, ou os movimentos de 2013. Então ele construiu uma estratégia de desmonte do que está aí, que é o que o povo não quer, criando a perspectiva de um amanhã melhor. Daí veio a ideia do mito, o Salvador. Não é, e é interessante porque ele não surgiu como um salvador da pátria. Não, ele surgiu como um mito, alguém que veio de cima para resolver, e não alguém que vai de baixo para solucionar o problema. Então, eu acredito que a estratégia do Bolsonaro foi muito bem pensada. O discurso radical dele, que os críticos dizem que é copiado do Donald Trump, não é verdade. Não é nada a ver. Não é verdade, porque ele começou isso antes do Donald Trump. Claro que é o discurso do Donald Trump, ele aprimorou dele, né? Até porque não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil. A potência de um presidente americano que pode bloquear à vontade. Nós estamos vendo aí esse simples toque do Bolsonaro em relação à China já pôs todo mundo para aí. Nós não somos os Estados Unidos, que tem poder econômico para enfrentar. Nós não temos esse poder. Então, eu acho que ele surge, voltando de novo à figura, às figuras da mitologia, como alguém que construiu um discurso isolado. Isso é muito importante. Ele teve o cuidado de não dizer o que todos os outros diziam. Ele não ficou naquele, porque o Temer é isso, porque não. Ele fez um discurso isolado, radical, que não tinha igual. Então ele não teve concorrente. Ele saiu da mesmice. Saiu da mesmice e deu esse resultado altamente positivo para ele. E aí muitos críticos dizem assim, não, mas se somar os votos do Haddad e se somar os brancos e nulos, dá mais do que o dobro dele. Sim. Mas isso não significa ilegitimidade. Basta, volto ao exemplo do Donald Trump. Hillary Clinton ganhou no voto popular, perdeu no sistema.
Então, esse é o sistema? Esse é o sistema. E quem votou em branco, quem anulou o voto, o fez porque quis. Sabia, tinha consciência de que o voto branco, o voto nulo, não é computado e favorece aquele que está na frente. O sistema é esse. Então não adianta, ou muda o sistema, ou então... Agora, eu sempre digo, né? Quem assim age, eu tenho muitas dificuldades em aceitar as suas críticas. Porque se ele não queria o Bolsonaro, que votasse no Haddad. Não queria o Haddad, que votasse... nenhum dos dois não existe. Não existe, é nada, né? É nada. Bem, doutor Renato Varoto, existe aqui umas controvérsias, algo assim que desperta muito a atenção do público que, inclusive a mim como jornalista, acredito que você também. O Bolsonaro é tido pelos jornalistas do centro do país como um homem assim que aparenta não muito preparado, mas muito inteligente. Já visto que ninguém também chega a nada sem ser inteligente, né? Ele usou uma estratégia da inovação, ou seja, não fez o que os outros fizeram. O japonês faz muito bem isso, você que andou lá pelo Japão. Bem, e esse secretariado, o Moro, foi uma força expressiva do ponto de vista de credibilidade no que tange a futuro, principalmente em segurança pública, em poder ter também ao seu lado, perfilando com ele, digo, Bolsonaro, um homem com conhecimento notório, internacional do saber jurídico. O Supremo Tribunal Federal é capaz de levar uma controvérsia com o Moro agora como secretário da Justiça. Isso vai afetar, em síntese, isso vai afetar o comportamento escancarado do Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo isso porque os jornalistas do mundo, do Brasil inteiro dizem, até do mundo, porque um jornalista alemão disse, o comportamento escancarado e duvidoso em decisões monocráticas, enfim, que vem tomando o Supremo Tribunal Federal. Será que isso vai haver um balanço? Não? Tu colocas aí, Alencar, 3 questões dentro de uma única questão. Vou tentar resumidamente. Isso, me faça a gentileza. Porque o espaço de TV a gente sabe. É sempre curto. Primeiro, o Bolsonaro, ele tem tido a habilidade de dizer, eu não entendo de economia, mas tem alguém que entende. E este vai ser o meu norte em economia. Eu não entendo de agricultura. Acho que dá para botar agricultura e meio ambiente. Aí mostraram para ele que não dava. Ele recuou inteligentemente. Bom, então, isto demonstra inteligência, o que evidentemente não o torna um preparado, mas o torna capaz de tomar uma decisão. Porque o bom gestor, isso qualquer cursinho, recua, né? Sabe ouvir para tomar a decisão, comparando as opiniões com a realidade. Quanto ao Moro, foi uma estratégia, eu acho que tem que ser vista em 2 aspectos. De governo, genial. Ele foi buscar um nome respeitadíssimo no mundo inteiro, faz palestras nos Estados Unidos, na Europa, na América, atuou no Supremo Tribunal como assessor da Rosa Weber. Então, sabia que ia haver esse discurso vazio do PT, de que ele fez uma jogada, mas acontece que quem mandou o Lula para a prisão não foi ele, foi o tribunal, que foi confirmado pelo STF, foi confirmado pelo STJ. Para o Moro, foi uma saída muito inteligente, porque ele veio percebendo o crescer da ação do STF no desmonte da Lava Jato. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o atual presidente, eles vêm tentando desmoralizar o Moro há muito tempo. E agora, com esta enxurrada de processos gente saída desse governo, que vai perder o foro privilegiado, ele manda fazer, o Gilmar dava um habeas. Então ele ia ser
completamente triturado, como vinha sendo moído, mas agora ele ia ser triturado. Agora ele passa a não ter nada a ver com essa gente, porque ele ele se aposenta como juiz, proporcionalmente, mas não tem, só para encerrar, o poder de interferir no Supremo Tribunal Federal. Mas, evidentemente, que o Supremo vai pesar muito para abrir um confronto com um ministro da Justiça do porte do Moro. Era bem por aí que eu chegava. Então, me parece que todos saíram ganhando. E aqueles que o acusam, se preparem, porque a Lava Jato agora vai ser muito mais forte do que estava sendo. Dr. Renato Varoto, sempre com as considerações conscientes, sábias e inteligentes para nós. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já dá uma instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela. Temos uma filial em Rio Grande
E estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da AC Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Dr. Renato Varoto, ele que é professor de Direito da Universidade Federal de Pelotas, hoje aposentado, é um brilhante advogado atuante na nossa cidade de Pelotas e também fora de Pelotas, fora do Rio Grande do Sul, é jornalista, é escritor, enfim, um homem que traz para nós um peso extraordinário quando trazemos esse programa para
este nosso bate-papo que todos vocês estão acostumados a assistirem semanalmente. Doutor Renato Varoto, vamos continuar ainda lá por cima, doutor Renato Varoto. Não só o Moro, os outros ministérios, parece que ele vem contemplando bem direitinho, bem certinho, ele vem mexendo nas pedras corretas. Essa senhora que ele colocou na agricultura era líder do movimento ruralista, por aí, uma coisa assim, né? Aliás, daquelas coincidências, né? Teresa Cristina é o nome de uma ex-imperatriz do Brasil, né? E que teve grande influência no Império. E agora nós temos uma nova Teresa Cristina, uma deputada, empresária, vinculada ao setor, e aí vão dizer assim, não, foi certamente indicação do Lorenzoni, porque ela também é do DEM. Não. Acontece que esta senhora, ela foi eleita originalmente pelo PSB, essa senhora não foi indicada pelo partido, porque ele não consultou nenhum partido, ela foi indicada pela bancada ruralista, ou seja, indicada por aqueles que representam o setor agropecuário. Poderá, né, alguém ainda questionar, mas e o pequeno agricultor? Ela já respondeu a isso acho que a primeira entrevista que eu vi, não sei se foi a primeira. Este setor da agricultura familiar, do pequeno agricultor, terá um atendimento especial do governo e será fortemente incentivado no nosso governo. Então tu tens uma mulher que eu pelo menos até o momento em que nós estamos gravando, não ouvi uma única crítica a ela, nem do lado de lá, nem do lado de cá, só elogios. Tem o Moro, que, como ele disse, eu não posso pautar a minha vida pelas críticas de uma teoria vazia da perseguição, porque como é que explica a perseguição ao Lula estando preso o Eduardo Cunha, todos os Odebrecht, ontem... Por esses dias. Por esses dias. De novo, o Joesley Batista. Então, onde é que está a perseguição? E a decisão, volto a insistir, ele condenou, mas quem determinou a prisão e aumentou a pena foi o Tribunal da Quarta Região. Não foi o juiz Sérgio Moro. Então, o da economia também é um nome respeitado no mundo, ou melhor, no mundo não é igual, a expressão é no mercado, tanto interno quanto externo. Os dois generais trazidos para o Palácio são generais com experiência internacional. Alguém condenou a ação do Brasil no Haiti? Ou não foi só motivo de elogios da ONU? É esse general que vai para lá, não é um... Então, eu não estou dizendo que é uma... Acho até que o presidente Jair Bolsonaro, ele em alguns momentos, ainda dentro do que tu colocaste no início, ele é meio indeciso, mas esta indecisão revela que ele está evitando o autoritarismo, por hora, o que não significa que... E também acredito, doutor Renato Varoto, que ele tem sido bastante feliz porque nessa jogada de colocar algum general com real capacidade, não é um despreparado, homens de valor, homens de ilibada conduta, ele traz para si, de uma forma psicológica, o exército para o lado dele, porque ele é oriundo do exército. E ele vem contemplando também as mulheres no seu ministério. Não sei se mais virão, até o momento não está composto todo o ministério. Mas na equipe de transição tem várias mulheres. Sim, mas agora vamos ver na sequência, eu acredito que sim. Isso faz com que ele vá recebendo aos poucos um bojo assim, de satisfação
até aqui, até o momento, porque depois que o trem partir é que nós vamos ver como é se ele vai andar certo, né? Bom, mas até aqui ele vem trazendo no bojo, dentro de um contexto geral, a simpatia de todos os brasileiros. Não sei se você pensa assim. Eu não diria de todos, porque alguns jamais vão admitir PT, o acerto. Né? Não é só o PT, outros também, inclusive da própria direita, né? Alguns que achavam que ele já devia começar, como diria o Figueiredo, matando e arrebentando. E ele não tem tido essa conduta, não tem tido. Então, haverá eternamente os descontentes. Até porque, lembro sempre o nosso grande dramaturgo, o Nelson, quando dizia que a unanimidade é burra. Então, haverá os descontentes, mas pelo que eu tenho percebido, assim, principalmente no nosso meio jornalístico, as críticas ao presidente eleito caíram barbaramente. É verdade. Nós estamos muito mais numa expectativa, parando com aquele não vai dar certo. Há muitos, e aí sim eu acho que a maioria dos brasileiros, torcendo para que dê certo. Aos que torcem para que dê errado, na esperança de voltarem ao poder. Mas isso é gente que precisa de um psiquiatra. É a esquerda radical, né? E a direita radical. O radicalismo tanto pode ser de um lado quanto de outro. Doutor Renato Varoto, quando você lá bem anteriormente falou que estão todos contemplados em termos de prisões de tudo que é partido, enfim, não há como reclamar das decisões, até porque elas transitaram em todos os fóruns legítimos, mas tem uma figura aí que está solta assim e antipatiza bastante. Ele pertence ao PT, obviamente, que é o Zé Dirceu. Ele conseguiu daqui e dali, mostrando que ele realmente era o chefe lá, que é o que diz a imprensa, que é o que dizem os jornalistas. Parece que até o próprio delator do PT, um delator do PT, disse que quem comandava isso tudo era o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu como comandante está fora da cadeia. Alencar, mas tu estás carimbando o que eu disse há pouco. Sim. O Supremo vinha desfazendo o que o Sérgio Moro fazia. Porque quem botou... Não foi o Sérgio Moro, quem botou o Zé Dirceu na rua foi o Dias Toffoli, que foi funcionário dele na Casa Civil e foi advogado do PT. Sim. Então, o Sérgio Moro, vendo essas coisas, ele... Imagina agora, com esta turma toda que vai perder o fórum privilegiado, ele toma uma decisão, entra com hábeis, Gilmar detona. Entra com Toffoli detona. Lewandowski detona. Então, antes dele se desmoralizar, aí sim ele sai um pouco como um mito. Um pouco o homem que foi capaz de pôr a justiça no seu devido lugar. Então, ele cuidou desta imagem, porque ninguém tem dúvida de que, e se tiver dúvida é porque não conhece, que o Supremo vem atacando a Lava Jato fortemente. E o Parlamento vem atacando a Lava Jato fortemente. Boa parte, Romero Jucá e outros, foram para a rua. Mas sobrou o seu Renan Calheiros e outros. Ora, então, o melhor é eu ir para onde eu posso ter o poder forte do que ficar aqui tomando decisões que são anuladas. Porque é interessante de ser observado que, com todo esse discurso contra o Sérgio Moro, o Tribunal da Quarta Região, aqui em Porto Alegre, desfez uma ou duas decisões dele. O resto não houve modificação. E as que houve, como o caso do presidente Lula, foi para agravar a pena. O Sérgio Moro condenou a 9 anos. O Tribunal da Quarta Região passou para quanto? 12 anos. Foi o Sérgio Moro? Foi o Sérgio Moro que mandou prender? Não. O Sérgio Moro
deu a sentença. E ele só foi preso por ordem do TRF. Doutor Renato Varoto, Deixando claro que eu não estou dizendo que o Sérgio Moro não cometeu alguns equívocos, nada. Agora, dizer que é perseguição política isso não existe. Não existe, é uma perseguição política que tem mais de 100 condenados. O que é isso? É verdade. Então são 100 perseguidos. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já dá uma instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado.
Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Dr. Renato Varoto, professor de Direito aposentado da Universidade Federal, homem totalmente ligado ao meio político de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do país, porque também é jornalista, escritor e, eu reitero, advogado brilhante, atuante aqui na nossa cidade de Pelotas e até fora de Pelotas. Dr. Renato Varoto, teremos tantos assuntos com relação ao âmbito nacional, mas vamos dar uma chegadinha aqui pela nossa terra, pelo nosso estado, né? E a eleição do nosso pelotense como governador do estado, qual é a sua macrovisão? Bom, primeiro há o fato histórico de que um pelotense volta ao comando do estado exatos 110 anos depois. Carlos Barbosa foi governador, na época se chamava presidente, de 1908 a 1913. Ele nasceu em Pelotas, mas foi criado em Jaguarão, tanto que lá existe um museu que se chama Carlos Barbosa. E agora nós temos o ex-prefeito, Eduardo Leite, eleito de uma forma inconteste. E numa eleição, eu escrevi isso várias vezes e disse isso em vários comentários em rádio, era uma eleição tranquila, porque se não ganhasse Eduardo Leite, o governador Sartori foi um bom governador dentro do que lhe era possível. O Jairo Jorge seria um bom governador. Miguel, nós tínhamos um quadro de bons nomes. Ganhasse quem ganhasse, certamente o Rio Grande do Sul não seria destruído. Isto para mim era muito tranquilizador. O povo gaúcho decidiu por uma mudança parcial, porque é importante que fique claro que não há grande distância entre José Ivo Sartori e Eduardo Leite, basta ver as propostas. Há diferenças, como eu também já escrevi, de métodos, de prioridades, mas os problemas são os mesmos, a realidade financeira é a mesma e acho, e quero insistir muito nesse ponto, eu conheço o governador eleito desde pequeno, como conheço sua família, a sua mãe, que foi minha colega de faculdade, o seu pai, que foi meu colega desde o jardim de infância. Não tenho relações com a família, não tenho também, deixo claro, não estou me gambando, como diz o outro. Não, essa história de amigo, para mim, é uma coisa muito complicada. Tenho o maior respeito pelo Eduardo, foi
um bom secretário municipal, foi um bom chefe de gabinete, foi um bom vereador, foi um bom prefeito, o que não me impede de tecer críticas, como já quiseram me impedir de tecer críticas, o que eu não concordar, até mesmo porque quando tu votas numa pessoa, tu tens o direito de criticar. Ele tem se comportado, a meu juízo, como um bom gestor. Ele não está jogando a culpa em cima do governador que sai, não está dizendo eu peguei um estado quebrado, não. Ele sabia o que estava pegando. Disse, ainda ontem ou anteontem, esses dias eu ouvi ele dizer, o governador Sartori herdou um caos, inclusive o ex-governador Tarso Genro deu um aumento para ser pago anualmente pelo próximo governador. Quer dizer, ele criou uma conta para o futuro. Então, eu acredito que o Eduardo Leite, o governador eleito, tem um problemão na mão, não vai conseguir realizar tudo que ele quer, porque a situação financeira do Estado é caótica, nós precisamos de uma reforma, precisamos aderir a esse acordo com a União, porque se for cassada essa liminar e tiver que pagar a dívida com a União, não dá nem para comprar melhoral, né? Eu sou do tempo do melhoral, né? Sim. Bom, então, ele se preparou, tem condições, eu só espero que ele siga a linha que ele seguiu ao definir a comissão de transição. Mérito, qualidade, competência. E por isso, eu espero que ele não leve a maioria dos que o assessoraram. Eu ia tocar nesse assunto. E aqui já aproveito para dizer uma coisa que eu tenho ouvido muito aí. O governador eleito é governador dos gaúchos. Ele não é governador da metade sul. Ele pode, tem e vai nos ajudar a sair desse atraso que nós estamos, certamente. Mas querer que ele pare com a metade norte, pare com o centro e se dedique à metade sul, é não conhecer a administração pública. Então, os pelotenses têm de ter muito claro que o governador é dos gaúchos, não é da metade sul e muito menos de Pelotas. Ele tem que governar para todos. Ele foi vitorioso em todo o estado. Aqui teve 90% dos votos, mas em várias cidades fora da metade sul, ele teve mais de 70%. Isto demonstra o quê? Que os gaúchos não escolheram um pelotense, escolheram um político que está voltado para os interesses do Rio Grande. E é isso que se espera dele. Aí você colocou inteligentemente, doutor Renato Valotto, um aspecto que para mim é muito importante. Eu estava nessa expectativa, mas felizmente já afastei esse pensamento. Desculpem. Que não existem em Pelotas homens de grande valor para compor as fileiras dos quadros do governo do estado do Rio Grande do Sul. Existe sim, existe e não são poucos. Ocorre que esse secretariado que está aí, que está atualmente, que praticamente foi no passado do prefeito Eduardo Leite, ele deixa muito a desejar. Isso é uma opinião minha, eu tenho dito nesse programa, não vou cansar de dizer, em todos os aspectos. É uma turma realmente muito fraca, essa turma que está secretariando a prefeita. Já visto que o governo dela fica extremamente comprometido, já tenho falado nesse programa, quando converso com alguém, como estou conversando com o doutor Renato Valotto, é a minha opinião como jornalista, o governo da atual prefeita deixa muito e muito a desejar. E, felizmente, o governador do estado, Eduardo Leite, não está levando essa turma para lá, porque aí o bicho ia pegar. Porque... eu só queria... Pois não, fica à vontade, fica à vontade. Da outra vez eu já discordei, e vou ter não, fica à vontade, agora. O programa é democrático. Eu acho que o ex-secretariado e o atual secretariado
Tinha muita gente que conduziam a cidade do nada para lugar nenhum. Mas havia, como há, gente competente. Infelizmente, parece que os incompetentes gritam mais alto. Bom, o governador eleito, talvez por já conhecer, por enquanto, não se valeu dessa experiência. O que não significa que ele não convide alguns pelotenses. Porque temos homens, mulheres, jovens com qualificação, que atuaram no governo dele, que atuam no governo da Paula e que não atuaram nenhum nem no outro. Né? Mas acredito que ele vai fazer, volto a insistir nessa tese, um governo para os gaúchos e não um governo da metade sul. E para mim foi muito bom que você me corrigiu, e me corrigiu certamente, e é lógico, quando digo que os secretários são muito fracos, eu não estou generalizando, existem pessoas com capacidade, como existem muitas pessoas fora do governo com capacidade. Agora existem determinados setores, determinadas secretarias, e não são poucas, que é muito, muito fraco a atuação, é quase que inoperante. Mas o assunto mesmo é o seguinte, mas e dinheiro para o Eduardo Leite? Você já mencionou se essa liminar não for cassada? Eu temo que o Eduardo Leite, porque torço por ele, por ser pelotense, por ser, por exemplo, uma pessoa que me tenho como amigo do pai dele, como me tenho como seu amigo, amigo jornalisticamente falando, eu não frequento, como você diz, a casa dele, não sou da amizade íntima dele, mas o tenho como uma pessoa que... até porque, como dizia o Jânio Quadros, a intimidade sempre conduz a caminhos perigosos. Perigosos, é verdade. Então, veja assim, torço pelo Eduardo e acredito que o Eduardo tem uma carreira brilhante como político, é uma pessoa centrada, é um rapaz inteligente, enfim, as suas colocações, quando frente às câmeras, quanto aos microfones, são extremamente perfeitas, praticamente perfeitas. Essa entrevista que ele deu recentemente para a Globo News foi realmente maravilhosa e ele não pode ser queimado por alguma coisa que ele prometeu assim de maneira avassaladora e que fale. Estamos chegando ao final do programa, eu gostaria de ouvir a sua opinião nesse sentido, porque houveram muitas promessas e às vezes quando as promessas não são assim atendidas, não são cumpridas, começa a ficar desgastado o titular. A situação financeira é muito dramática. Eu estou convicto de que o governador não vai conseguir, não é que ele não queira, não vai conseguir realizar tudo, até porque ele tem minoria na Assembleia, ele tem dito que vai conversar com bancada por bancada para mostrar a importância de determinados projetos. E eu espero que as bancadas tenham o amor que o Rio Grande merece e não digam, ele não é meu governador, e votem contra tudo. Mas, certamente, ele precisa insistir, e muito, são dois problemas seríssimos para ele, o financeiro tributário e a segurança, que nós não temos mais tempo, mas também passa por dinheiro. A ideia dele, que começou no governo Sartori, é dar continuidade, a parceria com a empresa privada, na troca de terrenos por construção de presídios e coisas assim, mas ele, evidentemente, vai ter que desenvolver uma forte política de cobrança das dívidas estatais e de privatização de setores que não devem pertencer ao Estado e que se usou no passado para criar cargos. Eu não estou falando isso historicamente. Sim. Se criaram coisas no Brasil, empresas estatais, para acomodar os amigos. Muito bem. Doutor Renato Varoto, me resta agradecer mais uma vez a sua presença e desejar a você muita saúde, muita paz, muita luz e que Deus esteja sempre com você. Sempre à disposição e é sempre um prazer. Obrigado. Como sempre, almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês.
E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.